O investidor brasileiro está acompanhando uma verdadeira queda de braço entre o grupo Carrefour e os frigoríficos brasileiros. A gente trouxe aqui números, dados, fatos, tudo para você entender direitinho o que está por trás dessa queda de braço e como é que o seu dinheiro está reagindo a isso, onde estão as oportunidades e as armadilhas nessa briga entre supermercado e frigoríficos. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligando os Pontos, podcast do Monitor do Mercado que vai ao ar todas as quintas-feiras na home do Portal Terra e no nosso YouTube do Monitor do Mercado. Eu sou Marcos de Vasconcelos, sou CEO do Monitor e se você não está inscrito ainda no nosso canal, esse é o momento de se inscrever aqui embaixo do vídeo, de deixar seu like e se já puder compartilhar com as pessoas que se interessam no assunto, que as pessoas que querem aprender a lidar melhor com o próprio dinheiro, a entender o dia a dia das empresas, esse é um bom momento e a gente te agradece muito. Bom, gente, essa briga entre Carrefour e frigoríficos está dando o que falar e está tirando dinheiro de um lado e colocando no outro, no nosso mercado financeiro. Tudo começou quando o presidente do grupo Carrefour, o Alexandre Bompard, ele decidiu ir a público dizer que não venderia mais carnes produzidas na América do Sul. O ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, logo foi a público rebater, falar que era um absurdo, dizer que isso era uma ação orquestrada entre empresas para tentar desafiar o nosso país, a produção e a soberania nacional na decisão sobre produção de gado. E a bola de neve foi aumentando, a briga foi ganhando novos espaços. O presidente do Carrefour teve que voltar atrás, dizer que a restrição à venda não se aplicaria em toda a Europa, nem em todo o mundo, seria apenas nas lojas da França. Mas aí o estrago já estava feito. A briga já tinha tomado conta do noticiário internacional e os pleitos dos produtores de gado franceses começaram a ganhar muito destaque. E os pedidos deles são praticamente focados em concorrência, Eles dizem que a carne produzida no Brasil, produzida na América do Sul, não segue os mesmos padrões de qualidade de lá e que seguir esses padrões torna a carne deles mais cara e a nossa muito mais barata no mercado europeu. Com essa escalada da briga, os frigoríficos brasileiros começaram a fazer um contra-boicote, um boicote do boicote, e pararam no começo dessa semana de fornecer carne para os mercados do Carrefour. A falta de abastecimento já está batendo em um monte de supermercado e as ações do Carrefour no começo dessa semana começam a cair fortemente aqui no Brasil. Nessa segunda-feira, até metade do dia, mal tinha começado a semana e as ações já tinham caído mais de 4%. Para entender o que está acontecendo, é importante entender esse discurso dos produtores rurais franceses. Por que isso está afetando tanto a briga entre os frigoríficos, o Carrefour, o governo entrando no meio? Vamos lá. Eles apontam que a carne brasileira não consegue ser certificada em relação à produção de gado em áreas de desmatamento e áreas indígenas. A gente tem aqui no Brasil efetivamente um problema com isso, porque parte da certificação das carnes que são vendidas para o exterior vem apenas a um passo da cadeia de produção, ou seja, da onde que esse exportador comprou esse gado que está sendo vendido agora. Se esse gado não foi criado lá do zero, desde que foi parido, da onde que ele vem esse gado? E até agora a certificação mais tradicional é do último fornecedor antes do exportador. Com isso, abriu espaço para o chamado cattle washing, a lavagem de gado, que seria lavar, entre aspas, o gado criado em zona de desmatamento, em território indígena ocupado por fazendeiros, usar esse gado para vendê-lo para outra fazenda, essa sim completamente nos conformes, com documentação perfeita, e dessa fazenda vender para o exportador de gado. Com isso, o exportador consegue atestar que o gado veio de uma fazenda completamente nos conformes, mas na verdade ele usou gado que foi criado em zona de desmatamento. Esse é um problema que já vem sendo levantado na mídia internacional há um tempo e que agora os fazendeiros franceses estão usando como bandeira
para forçar ali uma barreira de entrada da carne brasileira na França. Outro ponto que eles levantam é o uso de um hormônio chamado estradiol. O estradiol é um hormônio que é proibido no Brasil e no mundo de ser usado para forçar o crescimento, forçar a engorda do gado. Mas vários remédios usados no gado brasileiro, permitidos no gado brasileiro, principalmente para fazer a inseminação artificial, para preparar as vacas para a inseminação artificial dar certo, tem o estradiol. E aí, o que acontece é que a carne de fêmeas pode ter estradiol, que é um hormônio proibido de uso, proibido na Europa e no Brasil. Mas, como você não tem esse controle sobre os remédios permitidos, isso acaba afetando a produção. Os fazendeiros franceses têm apontado isso para dizer, olha, o Brasil pode estar usando estradiol e a gente não sabe. E saiu um relatório da União Europeia, né, de Segurança Alimentar, faz um pouco mais de um mês, que aponta justamente as falhas no controle brasileiro do uso do estradiol. O relatório não é sobre o uso de estradiol, nem sobre a presença de estradiol na carne, mas ele é sobre a falha nas formas de controle disso na carne exportada. Com isso, desde outubro, a exportação da carne de vaca, né, dos animais fêmeas, para a Europa já está suspensa, justamente por essa falta de controle sobre a presença de estradiol na carne. Mas os fazendeiros franceses levaram isso como um pleito novamente, né, para o governo, para os mercados, e o presidente do Carrefour topou a briga e resolveu lançar aí o desafio, né, parar de vender carne brasileira nos mercados franceses. Deu bem errado para o Carrefour até agora, porque teve esse contra-ataque, digamos assim, dos frigoríficos brasileiros. Mas a dúvida que fica é, ficar sem vender carne para a França é um problema para os nossos frigoríficos? Perder porta de entrada na Europa é um incômodo? Eu fui atrás dos números para ver como é que isso efetivamente acerta os nossos frigoríficos. E a verdade é que acerta muito pouco, viu? O impacto de um embargo francês à carne brasileira, né, especificamente na França, ou até mesmo na União Europeia como um todo, não é algo que vai incomodar muito as contas. Pelo menos não da forma que os frigoríficos exportam hoje em dia. Olhando os 4 principais frigoríficos, né, do nosso mercado, JBS, Marfrig, Minerva e BRF, a gente vê que a Europa é quase irrelevante para as vendas, ao contrário dos Estados Unidos e China. Brasil, Estados Unidos e China são os grandes mercados. Agora, a Europa, na JBS, por exemplo, é responsável por um pouco mais de 6% das exportações de toda a rede JBS. Tem empresa no Brasil, tem empresa gringa, tem vários fornecedores e no total 6% das exportações são para a Europa. Nos outros, Minerva, Marfrig, BRF, a Europa nem aparece no relatório de vendas ali. Ela nem aparece na prestação de contas trimestral. Não é uma coisa importante para essas empresas. Então fechar a fronteira da França não é um problema. Mas os problemas apontados pelos fazendeiros, que virou essa repercussão toda pelos fazendeiros franceses, justamente isso aí pode ser uma porta de entrada para novos problemas. Por isso que seria essencial o Brasil trabalhar nessas certificações, para melhorar essas certificações, a qualidade do atestado de que a nossa carne é produzida da maneira correta, sem os hormônios proibidos, sem usar terra indígena, sem usar terra de desmatamento. Óbvio que isso vai melhorar a nossa produção. Pensar no impacto dessas ações do Carrefour ou dessa briga no dia a dia dos frigoríficos, nas ações dos frigoríficos, vai ser quase zero. O preço delas não deve mexer nem um pouco, ao contrário do preço do Carrefour, que acabou baixando, já que ele ficou sem fornecedor de carne depois dessa briga. E aí vamos olhar como é que estão as ações dos frigoríficos nesse ano. O churrasco está sendo muito bom para o investidor. Quem comprou a ação da JBS no começo do ano, hoje ganhou 40% do dinheiro que colocou já de lucro. E parece bom, mas se você olhar as concorrentes, Marfrig e BRF, elas entregaram quase 90% de ganho só nesse ano. Ou seja, se você comprou uma ação no começo do ano, hoje você tem praticamente o dobro do seu dinheiro só com as ações desses 2 frigoríficos. Dos 4 grandes que eu falei, ficou faltando só a Minerva.
E essa foi a única que deixou queimar o churrasco dos investidores nesse ano, uma queda de 22%. Mas pensa que o mercado andou de lado. Então, se você pensar no blend dos frigoríficos, putz, é uma carne maravilhosa, é um churrasco maravilhoso. Ganhar 90% em um, 90% em outro, 40% em outro e perder 22% em um. É um baita negócio ter investido em frigorífico nesse ano. E essa briga do Carrefour, ela abre os olhos para onde esses frigoríficos podem melhorar, aonde que a gente pode encontrar a ferida ali e curar isso. E não ficar num discurso de isso é xenofobia dos franceses, isso é ataque à soberania. Não, vamos pensar onde é que dá para melhorar a partir disso. As ações estão indo muito bem, exceto no caso da Minerva, que comprou ali várias plantas e não conseguiu mostrar ainda como é que ela vai fazer tanto dinheiro para desalavancar. Ela acabou ficando muito endividada comprando essas plantas que não estão rendendo tanto dinheiro quanto poderia. E se parar para pensar em projeção, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil, ela apontou que o valor bruto da produção da pecuária no Brasil deve aumentar 2,5% nesse ano. Ou seja, a nossa produção de proteína animal deve gerar 2,5% a mais de receita nesse ano agora de 2024. E pensando ainda mais longe, o preço da carne no Brasil está aumentando. No preço do churrasco, que o pessoal chama, a inflação do churrasco foi de 7,17% nesse ano, que é acima do IPCA, que é a inflação tradicional. Então as perspectivas para os nossos frigoríficos estão boas. O caso do Carrefour não faz nem cosquinha nas ações deles, mas chama atenção para os pontos que podem ser melhorados para a gente melhorar a nossa exportação, a nossa produção e ter uma produção cada vez melhor de produtos de qualidade que chegam à sua mesa, chegam à minha mesa e, se tudo der certo, chegam à mesa do mundo inteiro. Se esse vídeo te ajudou a tomar melhores decisões em relação aos seus investimentos, te deu ideias bacanas, por favor, não esquece de compartilhar ele com pessoas que podem ter interesse nesse tipo de assunto. Para a gente é essencial que a ideia esteja circulando.